Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de matemática e agora vamos estudar expressões numéricas 1. Em aulas anteriores, estudamos expressões numéricas apenas com adição e subtração e vimos algumas regras básicas como parênteses, né? E aí a gente viu que na ordem entre adição e subtração, a gente resolve o que vier primeiro, a não ser que venha com parênteses. Vindo com parênteses, a gente deixou bem claro, né? Vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses e depois o que fica do lado de fora dos parênteses. Aqui nós temos um pequeno probleminha para a gente decifrar, certo? Usando a expressão numérica. Sandra comprou 3 camisas, 2 saias e um par de sapatos com os valores indicados a seguir. As camisas custam R$ 95, as saias R$ 70 e os sapatos R$ 125. Para determinar o total gasto por Sandra, vamos usar uma expressão numérica. Aqui, como nós podemos ver, preço das camisas. Camisa não é R$ 95, certo? Ela comprou 3, então seria 3 vezes 95. Mais o preço das blusas, que é R$ 70. Quantas blusas ela ia comprar? 2. Então seria 2 vezes 70. Mais o preço do par de sapatos. O par de sapato custa R$ 125. Então seria R$ 125. Mas só 25, não tem multiplicação? Não, porque o sapato é apenas 1. Aqui a gente multiplica as saias porque são 2. E aqui a gente multiplica as camisas porque são 3. Bom, o que é que nós temos aqui? Uma expressão numérica com multiplicações e adições. Nesta expressão numérica que não tem parênteses, como a gente vai resolver? Nós resolvemos primeiro as multiplicações e divisões, mas a gente ainda não chegou a estar estudando divisões, então a gente vai primeiro para as multiplicações. Depois das multiplicações, aí sim, a gente vai resolver as adições. Então vamos lá para a multiplicação. 3 vezes 95 dá 285. Sinalzinho de mais, repete. Vamos para a próxima, que é 2 vezes 70. 2 vezes 70, 140. Sinal de mais, é repetido. Mais quanto? 125. Agora aqui embaixo eu tenho uma adição, não tenho mais multiplicação, certo? Uma adição dos meus valores que eu tinha em cima. Eu associei, utilizei a propriedade associativa aqui, ó, certo? Associei e obtive 285 mais 140 mais 125. Vamos resolver o que vier primeiro. Quem vem primeiro? 285 mais 140, que vai dar 425. Mais, repete o que eu não utilizei. Olha bem, eu fiz a associação desses dois. O que é que eu faço com o que eu não utilizo? Repete. Vamos lá, hein? O que é que eu faço com o que eu não estou utilizando? Repete. Associei esses dois, deu 425 mais 125. Então agora eu vou ter 425 mais 125, que vai dar 550. Seria, portanto, o total que Sandra gastou ao comprar todo esse conjunto de camisa, saias e sapatos, tá? Aqui tá aquela dica que a gente estava falando. Primeiro, ó. Primeiro efetuamos as multiplicações e depois as adições. Isso nesse contexto, tá? A gente resolve primeiro as multiplicações e depois as adições. Claro que se tiver subtração vai mudar alguma coisa? Não. A ordem das multiplicações ainda se torna primeiro. Agora, se tiver parênteses, e aí é que eu vou ter que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses para depois resolver o que está do lado de fora. Tipo, se dentro do parênteses tiver uma adição, fora tiver uma multiplicação, eu vou ter que encarar, vou ter que resolver primeiro a adição porque ela está dentro do parênteses. Agora vamos resolver outra situação utilizando expressões numéricas. Observe o diálogo entre Márcia, Pedro e Clara. A Márcia fala: eu tenho 50 selos. O Pedro diz: eu tenho o dobro da quantidade de selos de Márcia menos 30. E Clara fala: eu tenho o triplo da quantidade de selos de vocês dois juntos. Vamos pensar um pouco como iremos resolver esse problema.
Bem, uma maneira fácil para a gente resolver esse problema é a gente criar uma expressão numérica com aquelas problemáticas anteriores, né? Para a gente determinar qual seria o valor de cada um. Para determinar a quantidade de selos de Clara, vamos utilizar uma expressão numérica. Né? Aqui logo a princípio estamos vendo a quantidade de selo de Márcia e aqui a quantidade de selos de Pedro. Márcia, por exemplo, vai ter 50 selos, mais 2 vezes 50 menos 30. 2 vezes 50 menos 30 é a quantidade de selos de Pedro, vezes 3. Esse vezes 3 é o valor de toda essa parte aqui que está entre parênteses, que corresponde a Márcia e a Pedro, certo? Por isso que eu coloquei em parênteses, que é o que a gente vai resolver primeiro. Para depois que a gente resolver tudo que está dentro do parênteses, a gente pular para quem? Para vezes 3, que é a quantidade de selos de Clara. Deu para entender? Vamos lá repetir novamente. 50 seria a quantidade de selos de Márcia, correto? Pedro tem 2 vezes 50 menos 30. Ou seja, ele tem 2 vezes a mais a quantidade de Márcia menos 30. Essa é a quantidade de Pedro e de Márcia. Clara tem a quantidade deles dois juntos 3 vezes a mais. Então eu tenho que saber a quantidade de Pedro e Márcia para depois eu calcular a quantidade de quem? De Clara. Ok? Aqui está bem explicado todo o nosso conteúdo. Como eu havia dito para vocês, calculando os valores. Bom, resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses. E o que é que eu tenho dentro dos parênteses? 50 mais 2 vezes 50 menos 30. Do lado de fora eu tenho vezes 3. Isso aí vai ficar por último, só quando eu eliminar os parênteses. Jorge, quando é que eu elimino os parênteses? Eu só vou eliminar os parênteses quando eu tiver apenas uma expressão, como tem aqui embaixo. Como eu disse para vocês, só posso eliminar esse parênteses quando eu tiver apenas uma continha, ou seja, um cálculo para fazer, certo? Enquanto eu tiver 2 ou 3, eu não elimino o parênteses. Eu vou descendo a minha expressão, vou resolvendo parte por parte, de acordo com aqueles segmentos ou aquelas regrinhas. Primeiro as multiplicações, depois vem as adições e subtrações. Adição e subtração, qual é que vem primeiro? Aí não importa, certo? Aqui vier primeiro entre as duas, adição e subtração, você resolve. Mas a gente vai dar prioridade para as multiplicações, ok? Então vamos lá. Já que a prioridade é a multiplicação, vamos resolver primeiro ela. E aí o que é que eu faço com os outros números? Eu apenas repito. Abro parênteses, está aqui embaixo, abri parênteses. 50 mais, está aqui a minha multiplicação. Então vou resolver logo ela primeiro. 2 vezes 50 é igual a 100. Deu para compreender? Certo. E depois, menos 30. Menos 30 a gente também repete. Fecha parênteses. Repete também vezes 3, porque está do lado de fora. Vai ser minha última continha que eu vou fazer, tá bom, pessoal? Vamos lá. Estou aqui com uma nova expressão. 50 mais 100 menos 30. Tem multiplicação? Tem não. Então o que é que eu resolvo primeiro? O que vier primeiro. Quem vem primeiro é 50 mais 100. Vou associar os dois, vai dar quanto? 150. E aí eu vou repetir o que eu não trabalhei, que foi menos 30. Está aqui menos 30. Fecha parênteses. Agora vamos prestar bastante atenção, porque eu só tenho uma conta dentro dos parênteses. Apenas uma continha. Se eu só tenho uma continha, então eu já posso eliminar esses parênteses agora. 50 menos 30 vai dar quanto? 120. Vai dar 120, 50 menos 30. E aí eu repito também o que está do lado de fora, vezes 3. E agora eu vou ter aqui, sem parênteses e sem nada, 120 vezes 3, que vai dar igual a 360. Deu para recapitular? Não entendendo, repete o vídeo novamente. Mas vamos lá, as regrinhas básicas. Eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. O que está lá de fora eu vou repetindo, até eliminar ele. Só posso eliminar os parênteses quando eu tiver apenas uma continha. E dentro do parênteses, quem eu resolvo primeiro? Primeiro vem as multiplicações. Depois das multiplicações, aí sim eu resolvo adição e subtração na ordem que vier. Ok, galerinha? Portanto, Clara tem 360 selos. Seria a resposta final.
Em uma expressão numérica sem parênteses, que aparecem multiplicações, adições e subtrações, resolvemos primeiro as multiplicações e depois adições e subtrações na ordem que forem aparecer. No caso em que aparecem parênteses, efetuamos primeiro as operações que estão dentro dele. Aqui é apenas um resumo de tudo aquilo que eu tinha explicado para vocês, lembram? Toda aquela explicação quando a gente estava resolvendo a expressão numérica, né? Futuramente, logo a seguir, nossa próxima matéria vai ser divisão. E aí depois da divisão a gente também vai ver expressão numérica. Expressão numérica envolvendo também divisão e multiplicação. Mas, enquanto não chegamos até a divisão, vamos trabalhar aqui expressão numérica com multiplicação, adição e subtração, seguindo as mesmas regrinhas que eu tinha explicado, ok? Agora vamos fixar o nosso conhecimento e o que aprendemos sobre expressão numérica. As regrinhas não mudam nada. Aqui nós temos uma multiplicação fora do parênteses, uma adição dentro do parênteses e fora do parênteses uma subtração. Bom, o que é que eu resolvo primeiro? De acordo com as regrinhas que foi explicado, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, apesar que do lado de fora eu tenho uma multiplicação. Então vamos começar a resolver nossa expressão numérica. Como eu disse, resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses. O que está do lado de fora a gente vai repetir. Então vamos lá para o 3 mais 8 é igual a 11. E o que está do lado de fora dos parênteses, como nós estamos vendo aqui, a gente vai repetir. Repete o 4 vezes, e aí temos o 11 aqui, e vamos repetir também o menos 10. Bom, e agora? Agora nós temos uma outra expressão sem parênteses, mas com multiplicação e subtração. O que nós vamos... Então, como eu disse para vocês, o que nós vamos resolver primeiro? Vamos resolver a multiplicação, depois a subtração. Essa é a regra. Não é porque ela venha primeiro, né? Mas é porque entre adição, subtração e multiplicação, resolvemos primeiro a multiplicação. Vamos lá para o 4 vezes 11. 4 vezes 11 vai dar 44. Coloco o sinalzinho de menos e também vamos colocar e repetir aqui o 10. Repetindo menos 10. E agora o que é que eu tenho? Para finalizar, uma subtração. 44 menos 10. Quanto será 44 menos 10? Isso mesmo, vai dar 34. 44 menos 10 igual a 34. E assim a gente finaliza a nossa expressão numérica no nosso Fixando Conhecimento. Vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo ele é um pouco maior do que o anterior. Nós temos 130 menos, abre parênteses, 2 mais 4 vezes 10, fecha parênteses, mais 5. E aí, quem eu resolvo primeiro? De acordo com as explicações e os nossos conhecimentos, temos que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, ok? Dentro dos parênteses eu tenho 2 mais 4 vezes 10. Nesta pequena expressão dentro do parênteses, 2 mais 4 vezes 10, eu vou resolver primeiro quem? A multiplicação. Não é quem vem primeiro, é a multiplicação. Entre multiplicações, adições e subtrações, a gente resolve primeiro as multiplicações, ok? Resolvendo primeiro essa multiplicação, o que é que eu faço com todo o resto? A gente apenas repete. Repete o 130 menos... Vou abrir parênteses porque eu tenho duas continhas e eu só elimino parênteses quando eu tenho apenas uma. Então eu vou abrir parênteses e colocar 2 mais. E agora eu vou resolver o que vem depois dele, que é 4 vezes 10, que é igual a 40. Isso mesmo. E aí eu vou fechar parênteses e repetir mais 5. Na minha expressão, como vocês estão vendo, ainda possuo parênteses. Então eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, seguindo aquela sequência de repetir tudo que está do lado de fora, ok? Então vamos lá, 130 menos. Coloquei o 130 menos, vou resolver agora o que está dentro dos parênteses, que é 2 mais 4. Como eu tenho apenas uma continha aqui dentro, eu já elimino parênteses, não coloco mais. Vamos lá, 2 mais 40. 2 mais 40 é igual a 42. E repete o que está do lado de fora, que é o mais 5. E agora, o que eu resolvo primeiro?
Não tenho mais parênteses, não tenho mais multiplicação. Vou resolver primeiro o que vier primeiro. Quem vem primeiro? 130 menos 42. 130 menos 42 vai dar 88. Repete o mais 5 que não foi trabalhado, ok? Vamos lá, mais 5. Vai dar igual 83, seria a minha resposta final. 88 menos mais 5, perdão. Então, 88 mais 5 vai dar igual a 93. É o resultado da nossa expressão numérica, dessa expressão numérica aqui, tá? Aqui vai o nosso último exemplo. Qualquer dúvida, revisa o vídeo, ok? Um abraço a todos.